Boa noite, então, a todos, a todas, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica da existência, né? Uma investigação sobre a dinâmica da existência. Ah, e aí eu começo trazendo uma. Não é bem uma oração, né? Mas é uma confirmação, né? Um, constatação, uma constatação. E também uma forma de reverenciar, né? No início das refeições, nos retiros, né, do Zen, budismo, é dito: nós agradecemos a todos os seres que ajudaram a produzir esta comida, né? Então, esse é o princípio da nossa investigação. Nós agradecemos a todos os seres que, de alguma forma, participaram, né, desta, deste alimento, né? Contribuíram de alguma forma para que esse alimento estivesse aqui presente no prato, né? Então, com essa constatação, que é uma constatação que todos os dias a gente tem, né? A gente se alimenta todos os dias, mas é um convite para a gente ter uma consciência maior do que aquele prato representa, né? O que realmente está ali. Então, qualquer porção de alimento que esteja ali, ele deriva de algum ser vivo. De alguma forma, ele vem de algum ser vivo, seja vegetal, seja animal, né? Então, se a gente olhar ali, isso eu vou fazer um convite para a gente prestar atenção na próxima refeição que a gente for ter, para olhar o que constitui aquele alimento. E a gente não tem essa forma, né, de abordar o dia a dia, de olhar para as coisas com essa profundidade no dia a dia. Então, quando você olhar a porção de arroz, né, de feijão, a verdura, o alimento que está ali, até a porção de carne, né, que daí é logo derivou de um ser vivo, se for o caso aí. Então, tudo veio da continuidade da vida. Então, a gente tem que olhar também para essa questão do tempo. Como a vida ela tem essa capacidade de se replicar, é possível manter-se vivo, manter este corpo vivo. Então, este corpo é constituído principalmente por toda a alimentação que foi possível receber neste corpo. E a gente não para, né, para constatar isso. Então, o convite aqui na experiência direta é olhar não de uma forma intelectual, não de uma forma teórica, mas de uma forma direta, que inclusive os monges, né, budistas tibetanos, o budismo tibetano, ele
coloca um ensinamento, né? Que todos os seres são nossas mães. De alguma forma, foram nossas mães em algum momento em vidas passadas, né? Isso que é colocado. Porque as nossas vidas, segundo o budismo tibetano, foram tantas vidas que nós já vivemos que todos os seres que nós temos, de alguma forma, tivemos contato, eles foram nossas mães. Mas aí eu já vou trazer para o lado que a gente está falando agora. Todo alimento que foi possível a gente ingerir, de alguma forma eles contribuíram para a nossa continuidade. Portanto, são nossas mães também, né? Nesse sentido de sustentar o corpo, tá? Então, o primeiro elemento que está presente na sustentação do corpo é o ar, tá? Então, essa atmosfera que há bilhões de anos está aí presente, está nos sustentando. O ar entrando e saindo. Esse movimento é o primeiro movimento de sustentação da vida. Depois a água, né? Que também está aí há milhões de anos, passando por corpos de animais, passando pela terra, passando pelo céu através de nuvens, né? Tendo movimento de chuva. Maurício, Oi, Tati, perdão, pode falar. cortar você. Mas antes da água, talvez a gente tenha o leite materno, né? Então, o leite materno eu colocaria ele como o próximo alimento, né? Eu entendi É que porque você falou do ar, você quis dizer, eu entendi. porque bebê não toma água, no O caso, né? primeiro alimento, né? O primeiro alimento do ser humano. Entendi. É como eu estava pensando no. Você está aí muito vivendo esse momento, né? De mãe, É, eu firme. não podia deixar de colocar minha experiência de. Exatamente. Agora, essa experiência eu não vou ter, né? Você está tendo. Olha, mas eu vou te dizer, realmente, assim, é quase intraduzível, incognoscível. É muito difícil, não é, amor? É Ó, muito difícil ele está concordando. falar qualquer coisa que envolva isso, assim, porque fora de uma compreensão, assim, sabe? É a Vai coisa mais linda que eu já vivi mesmo, além mas da não linguagem. dá para entender como sou eu que alimento ele, da onde isso vem e surge um espaço assim. Eu sinto que a amamentação é o surgimento de um espaço assim que não é possível compreender, porque é pura atenção, porque sou eu que mantenho ele vivo, Sim, né? Além dos cuidados pelo alimento que sai de mim, como é que pode? não é que Não pode, só de né? mim, né? De mamíferos, né? É uma inteligência natural, né? A inteligência não é a gente, não é pela nossa vontade, né? Então a gente eu também convido a fazer sempre no satsang nosso, a gente convida a fazer esse olhar para a espontaneidade e a inteligência que a natureza desenvolve, né? E você, na experiência direta, constata, podendo fazer isso, né? Amamentar um ser que saiu de você. Então, é algo muito divino, né? Algo que, como você falou, não tem como, é incognoscível, né? Como é que você vai compreender uma. Porque isso é tão assim gritante, né? Essa experiência é tão gritante, tão forte, mas todas as experiências são também, né, dessa fonte. Como eu falei, por exemplo, da respiração, né? A, a água, no sentido que eu estava falando, era no sentido dela estar presente no planeta, né?
dela estar presente na atmosfera, dela estar presente nos corpos. E, logicamente, essa água que está se movimentando há milhões de anos produz o leite materno, é um elemento fundamental do leite, né? Materno, assim como os nutrientes, né? Depois. E que inteligência é essa que produz nos mamíferos uma substância que é o primeiro alimento, né? Como você trouxe. Esse primeiro alimento, o alimento mais importante, o alimento que faz com que a vida seja perpetuada, né? Haja uma continuidade. Então, o que eu quero trazer hoje é a nossa vida é perpetuada ao longo do tempo, a nossa vida tem uma continuidade graças à alimentação. A primeira é, como você falou muito bem, né, o leite materno. Inclusive, perdão novamente, enfim, acho que o que dá para falar sobre são alguns estudos que envolvem o leite, que fala que é um alimento vivo, né? Que possuem até células tronco e, enfim, várias É, outras é o melhor que vão alimento do ter. mundo, né, do planeta. É o primeiro lugar, é o melhor alimento do planeta, né? É mais completo alimento do planeta é o leite materno, né? Então, agora, que inteligência produziu isso? Existe uma inteligência, né? Inclusive afetiva, Tati, porque essa aproximação, se não houvesse, se nós fôssemos, por exemplo, ovíparos, não haveria essa capacidade de desenvolvimento do afeto, né? Seria mais difícil, porque o afeto também, essa ligação que você tem com o bebê, ao longo da gestação, você desenvolve isso e depois desenvolve também, depois da gestação, com a amamentação, né? Que é essa troca do calor, da proximidade. E então, parece que a natureza, ou a divindade, ou isso que não, a gente não sabe o que é, né? Aquilo que não pode ser dito, ou compreendido, inconcebível, ele tem essa inteligência de criar um animal, né? Nós como animais, afetivos, que cultivam afeto, que cultivam a proximidade, cultivam o grupo, ok? Isso é o sentido de comunidade, né? Porque você pega, por exemplo, a nossa cultura indígena, né? Todos, todas as mulheres ali daquela tribo consideram as crianças filhas delas mesmas, né? Então é algo muito assim profundo. Então você, Tati, está tendo essa oportunidade de trazer o primeiro alimento, né? De ser a primeira fonte de nutrição. E hoje a gente está trazendo isso, o alimento, está falando sobre o alimento. Porque esse alimento que é produzido, né, o leite materno, se a gente for olhar o que você falou aí, tem células tronco, tem coisas tão assim fundamentais para o desenvolvimento. Da onde veio isso? Quer pepeto. Hã? Ele quer pepeto. Ah lá, vai lá. Ele não é bobo. Vou mostrar para vocês ele rapidinho. Ah, Aproveitar mostra. essa afetividade. Legal, legal. Nossa Senhora, que belezinha. Parabéns, Ele é parabéns, muito Tati. fofinho.
É muito lindo. Que beleza. Ó, o olhão. Ah, o festival. Que legal. Parabéns, querida. É uma bênção, né? É a melhor coisa da vida. Eu não sei o que eu estava fazendo até agora. Que legal. Verdade mesmo. Muito legal, muito bom. E é fofinho, né? Ele é muito fofinho. Que legal, ai que legal. Viu? Que bom. E aí sai, né? Essa vida de repente, da vida da gente, né? Saiu essa vida da sua vida. Como é inconcebível, né? Da onde vem tudo isso? Como que surge? É um milagre, né? É um milagre. Como que há uma continuidade. E aí é isso que eu quero chegar. Porque todo alimento, ele, se você for rastrear isso, e é bom a gente fazer esse exercício agora, olhar, por exemplo, uma porção de arroz. Estava lá na plantação. Onde estava? Na plantação. Para chegar até a sua mesa, qual foi o caminho da plantação até a mesa? Quantas pessoas, porque ali a gente fala, né? Agradecemos a todos os seres que contribuíram para que esse alimento esteja neste momento aqui, para que nós possamos sorvê-lo, né? Se você for olhar na plantação até a mesa, quantas pessoas estavam envolvidas nisso? Muitas pessoas, né? Se você for olhar no sentido da própria planta do arroz, né? Quantas gerações de arroz, né? De pé de arroz tiveram que existir para que essa porção de arroz existisse agora? Quanto de chuva teve que ter para molhar essa plantação? Quanto de sol teve que ter para também fazer esse ciclo, né? De alternar o sol com a chuva? Quanto de ar teve que ter, porque a planta, né, está ali presente também por conta disso. E a planta é viva, né? Então, quando a gente fala todos os seres que contribuíram para que este alimento estivesse aqui, né, essa porção de alimentos estivesse aqui, a planta é um ser, né? Então, a vida está vindo, né, através do tempo para depois se oferecer na forma dessa porção de arroz, né, que a gente está falando. E então, se você for tentar rastrear uma porção de arroz, como que ela veio parar ali no seu prato, você vai chegar numa hora que você não vai ter como investigar mais. Que aí está no início da. Porque daí tem aquela planta que deu origem ao arroz moderno, né? Aí tem essa planta que é antes, depois tem aquele antepassado dessa planta, até chegar num momento em que era um, um tipo de que não era nem uma planta, né? Era uma espécie de vida unicelular. E Foi só para pegar como quente. Ah, não, mas surgiu, né? Como surgiu sempre- essa essa vida unicelular, a gente não tem aí como investigar, né? Não tem como saber. Então, tudo que surge
surge desse mistério, né? Mas surge desse mistério e não de uma forma isolada, né? Como a gente estava falando, para essa porção de arroz ir até a mesa, chegar até a mesa, quantas pessoas foram necessárias? Quantos equipamentos foram necessários? Ela não teve que ser transportada de alguma forma por caminhão, por... Então, para ser possível o transporte, você tem que ter a estrada, você tem que ter o veículo. O veículo para transportar isso tem que ter a tecnologia, até hoje, desenvolvida. Tem que ter o petróleo, né, para mover a gasolina, o diesel, o veículo. Esse petróleo foi produzido a partir de fósseis, né? E hoje a gente sabe que não era produzido através de dinossauros, mas a maioria do petróleo é produzido por algas que viveram há milhões de anos. Então, produziu o que hoje se apresenta, se manifesta como petróleo. Então, se você for olhar todas as participações, né, de todos os seres que fizeram que aquele porção de arroz esteja ali sobre a sua mesa, é praticamente todos os seres que existem, porque de alguma forma tudo está interexistindo, entre-existindo, né? Então, o nosso próprio corpo, a presença do nosso corpo aqui é a prova maior disso, porque nós só existimos porque os alimentos estão nos nutrindo ao longo da vida, nós estamos respirando ao longo da vida, nós estamos bebendo água ao longo da vida, nós estamos caminhando sobre este chão, né, do planeta ao longo da vida. Então, isso é algo coletivo, né? Então, a gente pode dizer interpresente, interdependente, simultaneamente interdependente. Ao mesmo tempo, tudo surge de uma forma interligada, tá? Então, essa é a dinâmica da existência, né? De não haver algo isolado, completamente isolado. E esse reconhecimento que vem por essa constatação que eu chamei aqui, né? Nós agradecemos a todos os seres que ajudaram a produzir esta comida. Então, a gente pode dizer também a todos os seres que produziram nossos alimentos, que até agora nós ingerimos ao longo desta vida. O ar que respiramos ao longo desta vida, a água que bebemos ao longo desta vida. Foi isso que permitiu a nossa continuidade enquanto organismo vivo. Enquanto organismo vivo, estamos constantemente sendo sustentados. Então, podemos dizer, né, que esses seres ou esses elementos que nos sustentam, eles são os nossos pais, de alguma forma, porque eles fazem nascer um organismo vivo a cada instante. Eles continuam um organismo que pararia, lógico, né, sem a presença e sem a interconexão de todos esses seres. Nós estaríamos fadados à destruição, né? À dissolução, né? O organismo não ia se perpetuar durante esse tempo, não iria ter uma continuidade durante esse tempo. Isso é algo simples, mas
difícil de sentir. Então, qual que é o principal objetivo do satsang que a gente fala, que é a experiência direta? É sentir que é assim. Eu falo uma coisa óbvia. A gente não está falando nada de novo, nada que não seja conhecido por vocês, mas de uma forma diferente, a gente tenta mostrar isso como experiência, como sentimento, como sensação de constatar a preciosidade de cada momento e que isso é só possibilitado pela interação entre os organismos vivos. Porque o organismo vivo se alimenta de vida. E a vida, ela, ela fornece essa energia, né? E a gente sorve essa energia e continuamos presentes até o momento em que teremos que devolver esse organismo vivo para que ele continue esse ciclo da vida, produzindo também com as células, com os ossos, com os músculos, com o sangue, né? Tudo que nos sustenta hoje será dissolvido também nessa cadeia da interdependência, continuando a viver em outros seres, né? Continuando o ciclo da vida que surge de uma forma totalmente misteriosa e também não sabemos para onde isso caminha. Então é tudo um mistério, mas a gente se surpreende, se encanta com esse mistério. E esse é o convite, então, de hoje. Certo, meus queridos? Alguma questão, alguma coisa? A gente conversar um pouco? Tá bem claro? Tem alguma dúvida? Hein, Felipe? Ah, o microfone. Tá me ouvindo? Agora tá, mas tá um pouquinho baixo ainda. Peraí. Alô, alô, alô. Pode falar. Peraí. E Agora esse agora? melhorou. Agora melhorou. Acho que agora melhorou, né? Melhorou. Alô. Ok. Não, Tá peraí. ouvindo, tô ouvindo bem. Agora eu tô ouvindo. Calma aí. Acho que agora. Você me escuta, tio? Escuto bem. Ah, eu tava pensando porque tem alguns alimentos que eles dão mais, vamos dizer, energia do que os outros, né? E aí eu Uhum. tava pensando que se de alguma maneira o tipo de energia que esses alimentos carregam, ele influencia mais ou menos no ecossistema. E se eu chegaria a algum lugar com isso, mas provavelmente não. Não, isso aí tem no um estudo que você pode fazer, né? Agora, que é na cultura da medicina ayurvédica, né? Que aí tem vários, parece que são 3 tipos de organismos que têm algumas tendências. Eu não sei dizer exatamente, né? Não sei se alguém sabe aqui,
é que alguns tipos de alimentos são melhores para alguns tipos de organismos. Um organismo eu sei que é vata, o outro é pita, e eu não sei o outro agora, não estou me lembrando o outro, mas são três. Você sabe, Vera? Não, não sei. É aquele. São três. Então, tem uma questão na medicina ayurvédica que vai direcionando a alimentação, qual que seria mais propícia para cada tipo de organismo, Felipe. Não sei se está dentro do que você está falando aí, seria um tipo de energia mais propícia. Fala, Tati, você lembra disso? O Felipe me fez viajar na maionese aqui, como diria alguém que nunca mais veio às reuniões. Acho que era Rony. Era Hã? um rapaz que só aparecia nas sombras, assim. Ele Ah, dizia que de vez em tá. quando ele viajava na maionese, então viajei na maionese aqui. Ele me Ah, fez pensar que existem alimentos, né, ou, ou plantas, assim, né, da natureza que eles podem se transformar em substâncias enteógenas, também. como, por exemplo, a ayahuasca, né? O que Cogumelo. mais? Existem cogumelos também, né? Considerados alucinógenos, que a gente não sabe bem se é uma alucinação, É, né? é verdade. E por Estão aí vai. induzindo experiências, né? Não é um alimento em si, mas, inclusive, se a gente for pensar assim, né, Tati, também, na natureza também existem venenos, não só de Sim, plantas, como animais, né? sim. Cobra Quando você venenosa, falou que os ovíperos, ovíperos, é assim que fala? ovíparos. Isso, eu pensei logo na cobra, né? Justamente. Isso. Porque você falou que os ovíparos não teriam afetividade, pelo vínculo, né? É, Da amamentação, no caso. Eu pensei logo no veneno da cobra. então, e a cobra também, essa questão aí. Quando eu falei ovíparo, eu fiquei meio triste por causa da galinha, que eu acho que a galinha ainda ela é uma boa mãe, né? A galinha é uma mãe que cuida dos seus pintinhos, né? O patinho, a pata também. Mas eu acho que um ovíparo mais réptil, que o reptil, né? Reptiliano, né? Ah, Que a tartaruga, ela cava um buraco, joga lá e vai, né? vai embora. Então, não tem essa coisa, né, da proximidade, do afeto. Porque aí também, eu acho que é na natureza, e não tem a intenção, a tartaruga não tem intenção de formar grupos, né? Então, não está dentro da proposta dela, né? Que a Eu não natureza tenho esse colocou para conhecimento, ela, mas né? eu acho que a mãe tartaruga não tá nem lá quando as Não, tartaruguinhas saem e vão não, direto pro mar, né? nem sabe, nunca, não vai nem ver, Será né? que Talvez. encontra? Acho que não vai Será nem que encontrar encontra? um filho dela na Que vida dela. horror. Ela não vai encontrar nenhum filho dela. Que E desprendimento. eu acredito que também a cobra, esses animais assim de sangue frio, tem essa dinâmica de nascimentos, né? Mas a finalidade ali que a natureza colocou, não? E a gente não sabe para que serve, né? Esse propósito aí. Eu sei que os cães, os lobos, né? O mamífero, inclusive baleia, né? Golfinho. Então tem a coisa do grupo, né? E tem afetividade. Então acho que E você. tem uma Oi? questão também que parece que só o ser humano, na verdade, precisa do ensinamento da autonomia, porque os outros seres mamíferos, eles já nascem com certa autonomia, né? Exatamente. Alguns já nascem andando, outros já, enfim, tem uma certa independência. E o ser humano não, é completamente dependente para tudo, tudo. Exatamente. Até, Então, assim, até a gente ir ensinando a autonomia para aprender a se cuidar, né? Ter autocuidado. e aí que tá, eu acho que essa intenção da natureza aí reforça que o ser humano tem que formar um grupo muito mais com uma afetividade, né? Muito mais presente do que os outros animais até, talvez. Né? Não sei se eu estou me precipitando de falar isso, mas é o que você falou. Também
qual que é a prova da evolução humana? Que há milhões de anos foi encontrado um esqueleto, né? Então foi encontrado um esqueleto de uma pessoa que viveu há milhões de anos com o fêmur quebrado. E a prova da humanidade, né, foi o cuidado, porque alguém ali cuidou daquela pessoa. E aquele fêmur restaurou. Porque se não tivesse ninguém para trazer alimento para ele, ele ia morrer, né? Mas foi comprovado que o fêmur restaurou, né? Ele conseguiu andar de novo, etc. Então essa é a prova. Depois a gente pode pegar a história direito. Eu estou fazendo assim uma pincelada de Uhum. que o ser humano, com cuidado pelo outro, né? Que é essa afetividade que a gente desenvolve, né? No núcleo familiar, no núcleo da amizade, nos grupos que a gente se relaciona, né? Que tem sintonia com a gente. É o que se espera, né? Porque tem alguns pais aí que acho que parece que são ovíparos. Pois é, também tem, exatamente. A natureza fez o que pôde, né, Tati? Você tá aí experimentando essa dádiva aí que foi dada, né, para quem, para muita gente, mas como você falou, eu acho que aí envolve outras questões, né? Porque a gente está falando de uma coisa muito básica, né? A gente está falando de uma tribo indígena como algo meio homogêneo, né? Todo mundo é meio igual. Mas é lógico que depois com o tempo, né? A sociedade, a cultura se desenvolveu para outros lados e aí traz e também traz essa coisa do desvio, né? Então, Que eu acho que é completamente ligado ao afeto. Completamente. sim, Quando você não consegue manter essa conexão, essa ligação, sim, né, de pais, por exemplo, né, que não estão presentes, né, enfim, seja na gravidez da mulher, no acompanhamento do nascimento, crescimento do próprio filho, e para mim isso mostra uma completa desconexão afetiva, sim, não só para com estes, né, mas para aqueles que passaram pela vida dele, né, desse ser, desta uhum, criatura, e talvez não desenvolveu afetividade. sim. Isso aí que causa o Quebra trauma, do né? vínculo, né? Aí o Quebra do vínculo. trauma vai se perpetuando aí pelas gerações, como você está falando, né? A falta da afetividade, eu acho que alguma coisa se perdeu aí, e já faz tempo que se perdeu, né? Porque se pegar lá, é lógico que é uma questão ilustrativa, né? Mas o Caim matou Abel. Pô, logo na primeira prole, né? Você vê que a primeira prole humana já teve uma desgraça. Um irmão matou o outro, cara. Então, quer dizer, da onde veio isso, né? Então, é ilustrativo, mas é um símbolo, né? Tá mostrando as fragilidades humanas aí, né? As deformações de caráter, a afetividade vem também com o ciúme, né? Porque não eu, porque o outro, né? E aí a gente não sabe nem quando começa isso. É interessante que está em Gênesis essa história, que parece que é algo muito primordial, né? Isso é muito primitivo, muito inaugural na questão humana, né? Os conflitos afetivos, como você trouxe, né, Tati? Então é algo para a gente se aprofundar também. Muito legal. Mas a questão toda aqui hoje seria para a gente olhar para tudo à nossa frente, e aí, no caso, foi o alimento, né? Que foi
trazido como tema, para a gente ver como que funciona essa dinâmica da presença de todas as coisas, né? A presença do alimento quer dizer que teve alguém para colher esse alimento, alguém para produzir o alimento, alguém para plantar. Se houve uma semente, houve uma outra planta anterior a essa semente que produziu essa semente e assim por diante através das gerações e gerações, né, de plantas. E então tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? Então, por isso o mais importante seria a gente ter uma noção no sentido não intelectual, mas de experiência direta, de que nós aqui, existimos não de uma forma isolada. Esse organismo vivo é um produto de outros organismos vivos que sustentam esse organismo vivo, né? O primeiro alimento, o leite materno, que a Tati trouxe, vem com toda a necessidade do bebê, né? A receita completa e perfeita daquilo que cada organismo que está nascendo, né, que acabou de nascer, precisa. E assim por diante. Toda essa alimentação, inclusive ar e água, toda essa sustentação, ela acontece de uma forma coletiva e universal. Porque não tem como se dividir em algum momento, inclusive das próprias estrelas, né? Porque o sangue está aí correndo e tem elementos que estavam presentes nas estrelas quando elas explodiram, né? Carbono, ferro, né? Todos esses elementos são partes de estrelas que brilharam há bilhões de anos atrás. Então, essa coisa é universal. Esta vida que nós estamos vivendo, ela é uma dádiva, uma bênção, uma manifestação que não é concebível, não é compreensível, mas que envolve o universo todo, ao mesmo tempo, simultaneamente. Estamos respirando e o universo respira em nós. Quando estamos nos alimentando, o universo se alimenta em nós. Porque tudo que esse corpo, esse organismo também aquilo que o faz ser é. Ok, meus queridos, obrigado.